Se vamos ler, livro tal, papapá, ainda digo até o capítulo. 1 Samuel, capítulo 17. Rapaz, todo mundo com a Bíblia e com um caderno na mão. Falei, engraçado. Nossa igreja tem tanta gente com cara de santo, cabelo de santo, roupa de santo, que nem a Bíblia abre. Aí eu fiquei vendo a fome da palavra, a ordem em ouvir a palavra, e uma igreja da palavra. Eu tenho a satisfação, uma igreja que está fazendo um trabalho magnífico no Brasil. Deus está abençoando, eles estão expandindo. Ele é um homem de Deus, um cara jovem, moderno. Jovem não sei, eu acho que eu quebrei o galho dele. Mas chega aqui, apóstolo Rina, vamos receber ele com uma salva de palma. Glória a Deus. Estende a mão aqui em direção a ele. Senhor, aqui está teu servo, que tu tem levantado nessa geração. Usa ele nessa tarde para a nossa vida, que a porta da palavra seja aberta, o teu nome seja engrandecido, as nossas vidas edificadas. Eu te louvo pela vida do teu filho, que ele seja instrumento de Deus, boca de Deus para nós, no nome de Jesus, amém. Deus te use aí. Amém, amados, graça e paz. Amém? É uma honra tremenda para mim poder estar aqui nessa tarde, exatamente pelo fato de estar entre pessoas que plantaram aquilo que hoje a minha geração está colhendo. Eu tive a oportunidade de conhecer muitos líderes que há muitos anos têm plantado sementes que hoje essa geração colhe. Quero glorificar a Deus pela vida do pastor Silas, por essa oportunidade maravilhosa, porque ele é esse leão que ruge, que brada, mas ele também é esse paizão que se preocupa com o corpo de Cristo e não só com a Assembleia de Deus Vitória em Cristo. Então quero agradecer por esse carinho que você tem demonstrado pelas gerações que Deus vem levantado. É um prazer poder ter tua amizade, poder ser convidado para estar aqui. Só não estou mais feliz porque minha esposa não me acompanha. Então quando eu olho para vocês aí com as suas esposas, eu sinto uma certa inveja. Minha esposa engravidou aos 42 do segundo tempo. Nós já temos um de 21, um de 9, uma de 7, 4 cachorros e um aquário. O urologista, no meu último exame, me disse: rapaz, você tem filhos? Eu disse: tem. Falou: são milagres, ajoelhe e dê glória a Deus, você não pode ter filho. São milagres. Eu cheguei em casa e contei isso para minha esposa, todo feliz. Falei: querida, pode parar de tomar um anticoncepcional, o médico disse que eu não posso ter filho. Estou numa fase difícil, amados, peço oração. Mulher grávida é sensível, e grávida aos 42, os hormônios, as taxas hormonais enlouquecem. Ela vai do choro descontrolado à fúria sem nenhum tipo de aviso. Mulher grávida parece que tem um sensorzinho na cabeça. Esses dias eu acordei e pensei: puxa, vou para Slavec, vou ficar fora uns dias longe dela, né? Vou fazer um depósito de carinho aqui. Aí eu fui tocar nela, encostar nela. Oi, amor. Cheio de intenções. Oi, amor. Ela, sem me olhar, grita: não encosta em mim. Mas amor, o que foi? Tive um sonho com você. Elas ficam loucas. Tive um sonho com você. Falei: o que foi? Que pesadelo que foi esse, filha? Pergunta para Deus, pergunta para Deus. Doida.
Aí as crianças entram no quarto, aí muda a chavezinha. As crianças entram no quarto, ô filhinhos, vem aqui com a mamãe linda. Aí o bobão já mudou o clima, né? Tá bem humorada. Abraço, não encosta em mim. Aí a gente sai para uma comunhão da igreja. No meio do caminho, eu tento ministrar a fera. Você já se pegou tentando domar uma tigresa? Fala, mas amor, o que está acontecendo? Você está assim, está nervosa. Aí é claro, começa uma discussão, ela não tem argumentos, aí ela joga na cara uma briga de 2004. Aquele dia 17 de maio às 11h23 da manhã, você me disse que eu estava gorda. Mas 2004, filha? Pergunta para o seu vizinho, como é que você sabe que Deus não é mulher? Pergunta para o seu vizinho aí, faz favor. Como é que você tem certeza que Deus não é mulher? Diz para ele, porque Deus perdoa. Aí chega na comunhão, ela indo para ver os irmãos, toda nervosa no carro, desce do carro, muda a chavinha, clique. Ela sai, pega na minha mão, abre um sorriso, cumprimenta todo mundo, beija, abraça, ministra. Terminou a comunhão, entrou no carro. Falei, agora mudou o humor, tá feliz. Muda a chavinha. Vou encostar a mão. Tô brava com você. Orem por mim, amados. Essa fase é... Meu filho me perguntou, pai, o que é o amor? O pequenininho. Falei, filho, amor é quando você olha para uma pessoa, você tem vontade de enforcar, mas você não enforca porque você não consegue viver sem ela. Aí eu trouxe um japonês para substituí-la. Fica de pé, por favor, japonês. Vamos aplaudir a Jesus pela vida dele. Obrigado, obreiro bom. Olha que diferença. Minha mulher é linda. Trouxe o japonês para me ajudar a carregar a mala. E nem para me avisar que está com o ombro operado, nem a mala está carregando. Aí você olha, vê um japonês, você fala... Japonês deve ser pasteleiro, tintureiro, engenheiro, cara. Aí hoje, 6 da manhã, ele já transformou o nosso quarto num escritório. Acordei com ele trabalhando. Aí eu abro meus olhos sonhando com a minha esposa. Quem que está lá? Japonês. Pelo menos minha camisa ele passou direito. Obrigado. Amados, eu queria orar só mais um segundinho. Por isso peço para você fechar os seus olhos. Pai querido e amado, eu te peço que eu possa diminuir, que tu possas crescer, que tu possas me usar e que todos aqui sejamos visitados pelo teu Espírito Santo. Amém. Amém. Igreja amada, todos nós aqui fomos chamados a viver pela fé. Cada estação que fica para trás, ela é seguida pela possibilidade de nós vivermos o novo, de nós avançarmos para um próximo lugar de bênção, para um próximo lugar de unção, de intimidade, de revelação. Quando nós vivemos por fé, nós temos que entender que Deus trabalha com ciclos, que Deus trabalha com essas estações. E todas as vezes que nós estamos prontos para entrar numa próxima dimensão de glória, porque é de glória em glória, repita comigo, é de glória em glória. Nós temos que enxergar essa transição e nós temos que entender que para alcançar esse próximo nível de fé, eu vou ter que ser provado para que eu seja aprovado. E aí talvez eu sinta as minhas mãos cansadas, os meus joelhos desconjunturados. Nossa vida, ela se dá em função do reino. Esse é um projeto de muito longo prazo, então não importa como nós começamos, mas importa como nós vamos começar. E nós estamos aqui entre ministros, e ministros sabem que o ministério enrijece, que o ministério muitas vezes esgota, e nós precisamos estar atentos, porque essa é uma hora nessa nação em que Deus está se preparando para fazer algo novo. Quem pode dar um glória a Deus forte por isso?
Deus tem um projeto maravilhoso com a nação brasileira, e exatamente nesse momento nós estamos prestes a viver algo novo da parte do nosso Senhor, porque Ele escolheu o Brasil, Ele tem um plano com o Brasil, e não importa o quanto Satanás esperneie, nada vai mudar o projeto de Deus para com a nação brasileira. Se você crê nisso, dê um glória, uma salva de palmas forte a Ele que é Deus, aleluia. O Brasil está em avivamento. Com poucos pastores que eu conversei aqui, isso ficou tão evidente. Igrejas que começaram há 3, 4 anos, já com 15, 16, 17 igrejas, 100 igrejas, 200 igrejas. Isso não acontece em nenhum lugar do mundo, isso só acontece no Brasil. Amém, amados? Esse país está em avivamento, e nós temos o privilégio de nós estarmos vivendo nessa era, nessa hora, porque Deus está derramando do seu Espírito Santo sobre todos aqueles que se abrem para ser cheios. Eu nasci num lar cristão, eu sou 4ª geração de evangélicos em casa. Os primeiros foram meus bisavós na Rússia. Passaram em frente a uma igreja assembleiana, ouviram o evangelho, se converteram, vieram para o Brasil, e aí entraram na igreja batista. Eu cresci num lar batista, mas aos 21 anos eu fui incendiado pelo Espírito Santo, e Deus me deu uma missão diferente, e eu dou glória a Deus pela visão de reino que os pastores mais experientes tiveram para poder nos adotar, para poder nos entender. Porque Deus me deu um nome de igreja de sorveteria, me deu uma missão diferente, e eu abracei a minha missão. Então, sendo o que tinha muito pouca possibilidade dentro da minha própria casa de ser um servo de Deus, em 12 anos, esse ministério que começou evangelizando jovens está hoje em 300 cidades da nação brasileira. E isso não é porque eu sou bom, meus pastores são bons, isso é porque essa nação está sendo avivada, o Espírito Santo está sendo derramado. Qualquer lugar que você vá para pregar o evangelho, qualquer portinha que se abre, ali há uma igreja com um potencial tremendo de crescimento. Ali Deus vai levar vidas para serem salvas e alcançadas. Amém, amados? Como é poderoso para nós estarmos vivendo esse período tão maravilhoso aqui. Só que no decorrer dos anos é muito comum, se nós não entendermos que uma estação fica para trás e que outra está surgindo, nós nos sentirmos esgotados, isso emocionalmente, fisicamente, espiritualmente, mentalmente. Se nós não entendemos essas transições, nós acabamos por viver um período de frustração. Muitos líderes no momento assim se sentem como leões aprisionados numa jaula, como águias numa gaiola, muitos entediados. É como se nada nos entusiasmasse mais. É como você acreditar que já viu de tudo, que já ouviu todo tipo de pregação, que já viu tantos milagres. E aí quando você se pega, aquela explosão que te moveu, que te trouxe até aqui, já não está mais dentro do seu peito. É aquele sentimento que na verdade ninguém desvenda, nem a sua família, nem a igreja. Mas ele acontece entre você e Deus. É como se dentro de você estivesse se perguntando: mas o que é que vem agora? E aí você se pega procurando motivo para se sentir motivado, se esforçando para não esmorecer antes de entrar nessa próxima estação. Isso é algo muito comum. Imagina o que foi para o povo, quando ele entra no deserto, para depois de viver todos os milagres que viveu, ter que cair nessa rotina. Então a primeira vez que o maná desceu dos céus, meu Deus, que maravilha, Deus está nos alimentando com maná. Mas 3 meses depois, comendo só maná. Oh, maná de nuvem, poxa, Moisés, não tem uma carninha aí? A mesmice, as mesmas coisas, a rotina. Como é que era para os levitas? A primeira vez que a nuvem de glória se moveu, que alegria, oh, a nuvem se moveu, vamos andar segundo a direção de Deus para nós. Diz, monta o acampamento. Mas a 30ª vez que a nuvem se movia, você diz, monta acampamento. Mas acabei de montar o acampamento, agora que estava ficando bom, agora que eu achei que ia descansar, Deus me manda levantar acampamento de novo.
é comum, é normal. O que acontece? A paixão é a mesma. Você olha o que Deus está fazendo, você se alegra, mas a tirania da rotina, ela rouba o prazer. E a única forma de se voltar à vida num momento assim é entender os ciclos, porque do contrário essa insatisfação ela nos leva a uma dureza de coração e muitas vezes a um esvaziamento, a uma tristeza, a uma angústia, a uma depressão. Tem gente que fica nessas horas tão desanimada que até para dar descarga ele dá descarga com a nuca, não consegue nem apertar com a mão, de tão cansado, tão desmotivado que está. E aí, como se não bastasse, em momentos assim se acumulam as lutas comuns aos ministérios. Aquela pessoa em que você acreditou tanto, que você deu tanto valor, que poderia estar ganhando muito dinheiro vendendo saliva lá no Instituto Butantan em São Paulo. Aquela pessoa que você deu tanto crédito, que agora se levanta para te ferir, para te machucar, para te difamar, para te caluniar. São tantos inimigos. Um ditado bósnio diz: homem sem inimigo, homem sem valor. Porque o simples fato de você ter opinião e você ter posição vai te levar a muitas inimizades nessa hora, muitas inimizades nessa era. Então o que nós precisamos entender aqui é que o nosso Deus tem um projeto maravilhoso, algo está para romper no céu dessas nações, e independente das lutas que nós temos vivido na estação passada, independente de quanto você tenha sido chacoalhado, independente de quanto as tuas emoções tenham sido tocadas, o plano de Deus para com a tua vida, para com o teu ministério não mudou. Ele continua contando contigo, Ele continua precisando de você. Tudo que você viveu na verdade até aqui te preparou exatamente para esse momento em que a igreja há de entrar. Todos nós carregamos marcas, todos nós temos as nossas feridas, as nossas cicatrizes para mostrar, e glória a Deus por elas. Porque maturidade não é alcançada por inércia. Maturidade é resultado de experiências que você tem na vida, que você tem no ministério. E é por isso que você pode ministrar, e é por isso que você pode ensinar. Mas Deus há de usar cada ponto de dor, de sofrimento em nossos momentos, naquilo que ficou já para trás, para nos fazer mais fortes, mais sábios, mais experientes, como Ele fez com todos aqueles que Ele levantou em cada geração, como Ele fez com todos aqueles que Ele chamou para si em cada momento histórico em que seus planos estiveram em xeque na história. Nós vamos viver uma transição, e para isso Deus vai nos capacitar com unção. Você veio para um congresso para receber de Deus, você veio para um congresso para ser cheio de Deus, e Deus te trouxe porque é exatamente em momentos assim, onde líderes se unem para buscar a Deus juntos, que os céus se rasgam, que céus e terra são um, que o Espírito Santo encontra liberdade para ministrar corações e para derramar da sua porção. Então essa é uma hora de construir essa ponte que vai te ligar, que vai ligar o teu passado ao teu futuro. Essa é uma hora de se recuperar de tudo aquilo que você sofreu, de tudo aquilo que te afetou. É hora de receber sabedoria para deixar passar o que precisa passar, e essa experiência vai te ajudar a determinar seu futuro, porque aquilo que ficou para trás não tem poder para te prender. Amém, amados? Nós estamos aqui como vasos vazios para sermos cheios dessa unção e dessa glória. Abra a Bíblia comigo em 1 Pedro 2, verso 9 e 10. A batalha fadiga. A musculatura espiritual às vezes não resiste a tanto desgaste. É muita luta, é muita guerra, mas Deus te trouxe para te renovar. Quantas pessoas destruindo com as próprias mãos aquilo que construíram durante anos, simplesmente porque se esgotaram, cansaram, azedaram, exatamente no momento que devia estar mais cheio de expectativa.
Diz o texto: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que outrora éreis povo, e agora sois de Deus, vós que não tinham alcançado misericórdia, e agora tens alcançado. A única forma de nós sermos efetivos, de nós nos sentirmos vivos, de nós sermos renovados, é nós estarmos sobre a unção que Deus derrama para a nossa vocação. Deus tem um plano específico para cada um de nós, e a única maneira de nós sermos vitoriosos em nossas batalhas, em nossas chamadas, é a chance que nós temos de glorificar a Deus através de nossas vidas, estando sobre essa unção que nos leva a ser quem naturalmente nós não podemos ser. Só assim os nossos testemunhos serão completos. Dê glória a Deus por isso. Esses dias eu escutei um testemunho de um pastor nosso em Recife. Ele estava todo feliz que ele foi fazer uma missão no sertão e visitou um lar, e nesse lar tinha um senhorzinho ali que já não falava há muitos anos, e quando ele começou a ministrar e orar pelo Senhor, ele conta: poxa, e quando a gente botou a mão para orar, ele ficou endemoniado. E aí o testemunho dele me fez lembrar o testemunho dos discípulos de Jesus, quando eles foram incapazes de expulsar aquele demônio. Porque eu falei: e aí, manifestou? Ele: mas não era um demônio qualquer, era uma besta fera. Eu falei: é mesmo? E aí, mas aí expulsou? E a resposta dele: não tive tempo. Eu falei: rapaz, você não teve tempo, tem que marcar na tua agenda horário para expulsar demônio? Que testemunho incompleto é esse? Deus te chamou para ser efetivo, Deus te chamou para ser eficaz, Deus te chamou para ser vitorioso, Deus te chamou em sua instrumentalidade, para que Ele possa te usar naquele que é o teu rio, naquela que é a tua chamada. Amém, amados? Pedro está dizendo aqui que nós somos chamados, que nós somos separados, é um sacerdócio real, é um sacerdócio para anunciar. E aqui nós temos 3 unções. Aqui nós temos uma unção sacerdotal, nós somos sacerdotes, uma unção real, sacerdócio real, e uma unção profética. E o que a igreja no Brasil precisa hoje é exatamente dessa porção, é dessa capacidade dada por Deus a cada um de nós, que nos credencia para nós cumprirmos as nossas missões específicas dentro de nossos propósitos divinos. A maior carência nossa, a razão de nós estarmos aqui é exatamente a necessidade que nós temos da presença de Deus, a necessidade que nós temos desta plenitude que nos marca, que nos transforma em pessoas usadas pelo Espírito Santo. Isso é essencial para que a nossa autoridade espiritual possa fazer a diferença na história dessa nação. Quando eu falo aqui de 3 unções, eu estou dizendo aqui que você encontra na tua Bíblia 3 classes de pessoas que eram ungidas para as missões específicas. Você tem sacerdotes sendo ungidos. Se você abre a sua Bíblia em Levíticos 8:12, depois derramou do azeite da unção sobre a cabeça de Arão e ungiu para consagrá-lo. Então sacerdotes eram ungidos, profetas eram ungidos, e também Eliseu, 1 Reis 19:16, e também Eliseu: ungirás profeta em teu lugar. E reis, sacerdotes, profetas e reis, 1 Samuel 10:1, então tomou Samuel um vaso de azeite e lhe derramou sobre a cabeça, e beijou e disse: porventura não te ungiu o Senhor por capitão sobre sua herança? Então a Bíblia nos fala de sacerdotes sendo ungidos, de reis sendo ungidos e de profetas sendo ungidos. Uma das figuras, um dos personagens mais messiânicos do Antigo Testamento, um dos tipos mais claros de Jesus, foi o rei Davi, o amado rei Davi, o homem segundo o coração de Deus. E Davi não recebeu apenas uma unção,
a que foi realizada pelo profeta Samuel. Mas ele foi ungido 3 vezes, e o seu ministério só foi completo a partir do momento que ele recebe a 3ª unção. Seu ministério só foi completo quando ele recebe essa unção tríplice. Esse herói de todos nós, esse filho de Jessé, recebeu 3 porções de Deus, e essas 3 unções marcaram a vida de Davi. São as mesmas unções que marcam a vida daqueles que Deus chama para si. A primeira unção de Davi, todos nós conhecemos de cor e salteado. 1 Samuel 16:13. Samuel tomou o chifre de azeite, ele ungiu no meio de seus irmãos, e desde aquele dia o Espírito de Deus se apoderou de Davi. O Espírito de Deus se apoderou de Davi, e Davi ali é transformado por aquela unção. Quando Deus escolhe alguém, quando Deus chama alguém para si, você veio porque você tem uma chamada, você veio porque você foi separado, você veio porque o teu coração queima por mais nada nessa vida além do reino e do corpo de Cristo. Então nós estamos aqui para receber de Deus essa porção, para entendermos esse processo, para entendermos como Deus nos forja, como Deus nos forma, como Deus nos leva de um plano para o outro, de um patamar para o próximo, dessa glória vivida, desse maná que já passou para o próximo maná de amanhã, da unção que serviu para ontem já não serve para agora, para a unção que eu preciso para o amanhã, para a unção que eu preciso para os dias que estão por vir. E essa primeira unção de Davi, ela representa um chamado profético, porque ele não se torna rei imediatamente. Davi nessa hora está sendo ungido por Samuel, só que ele só vai tomar posse do trono 20 anos e meio depois. Então aqui Davi está recebendo essa porção, e essa unção somente o prepara para aquilo que ainda ele teria que viver, mas ele não é ali automaticamente levantado como rei. E apesar dele não ter assumido absolutamente nenhuma responsabilidade ali, essa unção derramada sobre a sua vida o levou a exercer o poder que estava sendo derramado por Deus em sua vida. Então quando Deus te unge, quando Deus te ungiu, Ele te marcou com uma unção que veio do trono, com uma unção celestial, com uma unção que veio no reino, que começou a te transformar na pessoa que você é hoje. Essa unção profética faz isso conosco. Você até então era uma pessoa comum que amava a Deus, que queria de alguma maneira servir a Deus, servir ao reino. Mas essa unção profética te ajuda a entender o seu propósito. As coisas vão ficando mais claras, há mais definições. Davi de alguma maneira sabia que havia um sentido para a sua existência, um significado maior para a sua passagem pela terra do que aquele que até então ele exercia. Ele sabia que ele não ia passar o resto dos dias cuidando de ovelhas no pasto, mas ele não forçava um convite à mesa. Ele permanecia no anonimato, pastoreando ovelhas, mas esperando a sua unção, aguardando a sua unção, talvez como você tenha entrado nessa tarde, neste congresso. Amados, um chamado ninguém escolhe, um chamado é revelado. Quando essa unção é derramada sobre as nossas vidas, Deus simplesmente desacortina diante de nós a razão pela qual Ele nos desenhou. Quando Davi recebe essa porção, quando você é ungido por Deus com essa unção profética, até aí você tinha um senso de responsabilidade diante de Deus, você tinha um senso de chamada, mas aqui quando Deus te toca, quando você é tocado, você começa a ter respostas para perguntas como: quem sou eu no reino? Qual é a minha identidade no corpo de Cristo? Eu tenho uma chamada, mas é uma chamada para quê? Até então tudo é muito obscuro, mas quando a porção de Deus é derramada, quando Ele te chama, quando Ele se revela, tudo aquilo que era indefinido passa a ser mais óbvio. Há um alvo, há uma definição, há uma resposta. Aqui Davi está escutando: Davi, você será rei.
Você já não vai andar sem saber o que te espera no teu destino. Você será rei, você vai governar, você tem uma chamada para liderar Israel. Essa porção, amados, trouxe a Davi uma força para a realização, uma coragem, uma ousadia para romper. E é exatamente o que ela faz com aqueles que por ela são ungidos. Quando Deus toca pessoas como tocou Davi com essa unção profética, eles são revestidos de uma intrepidez, de uma ousadia, de uma vivacidade. Eu quero romper, eu quero ser desafiado. Por favor, me desafia, me envia para algum lugar, me dá alguma coisa para eu fazer no reino, me mostra o que o Senhor tem para mim. Uma coragem para guerrear, uma coragem para enfrentar gigantes. Foi exatamente essa unção que transformou Davi, independente da diferença que havia entre ele e Golias, num jovem cheio de vontade de guerrear. Me deixa descer, me deixa guerrear. Ele estava tomado por Deus, aquilo não era da natureza simplesmente de Davi, havia uma porção divina sobre a sua vida. Me deixa romper. Essa unção profética te prepara para enfrentar lutas. Davi enfrenta lutas, Davi vence lutas. E nessa hora, algum dos seus feitos talvez te transforme em alguém famoso. Algum dos seus feitos talvez te transforme em alguém destacado. Foi o que aconteceu com Davi. Em muito pouco tempo, o povo estava cantando: Saul matou 1000, mas Davi matou 10.000. Porque essa unção te leva a ter uma coragem que não é tua. Para você nessa fase não há impossibilidades, você enfrenta qualquer dificuldade. Você está tomado por uma unção, você está tomado por um propósito. Você não tem a visão, mas a visão te tem. Aleluia! Há uma intrepidez. Você consegue acreditar que vai mudar o mundo. Você prega sobre um mundo transformado. Você ora por um mundo transformado. Você não descansa até não ter certeza que o mundo será transformado. Essa é a hora que você se enche de uma violência espiritual. Alguém tomado por essa unção profética se torna violento nas mãos de Deus, selvagem nas mãos de Deus. Ele enfrenta o que for, porque ele conhece o seu destino, ele sabe de onde saiu e ele sabe onde precisa chegar. Glória a Deus! Ele foi transformado em outro homem. Isso aconteceu com Saul também, quando ele foi procurar as jumentas. Ele é transformado em outro homem, é o termo que a Bíblia usa. E aí o que começa a acontecer? Agora os olhares são de respeito. Até então os irmãos o desconsideravam. Quando ele chega para enfrentar o gigante, o irmão diz: o que você está fazendo aqui? Você tinha que estar cuidando de ovelhinha. Ele era o bananinha da família, era o Zezinho da família, ninguém dava muita bola para ele. Mas aqui, tomado por Deus, o olhar muda. Agora é um olhar de respeito, agora é um olhar de consideração. Então você pode, inclusive, ter sido desacreditado, inclusive ter sido desconsiderado por aqueles que deviam te amar, te pastorear, cuidar da tua chamada, investir no teu ministério. Mas não importa, quando Deus te toca e essa unção vem sobre a tua vida, Ele mesmo diz: eu vou te levantar, e essa unção profética fará diferença em tua vida. Eu vou te levantar e essa unção vai te transformar em quem você precisa ser para essa hora. Dê glória a Deus e uma salva de palmas a Ele que é santo. Uma unção que te dá forças para suportar perseguições. Porque Davi aqui estava só começando o seu projeto de vida. Ele teve que suportar uma perseguição terrível por parte de Saul. Ele teve que morar em cavernas, ele teve que se esconder para não morrer. Isso porque ele respeitava a unção de Deus sobre a vida de Saul. Mas é uma unção que te capacita a suportar perseguições. Ele podia ter usurpado o trono, mas não. Ele suportou os levantes, ele suportou as acusações. E por que essa unção é fundamental? Porque quando Deus te levanta para um propósito específico, o sistema
de governo das trevas também irá se levantar contra a sua vida. Outro dia eu postei no Twitter: Deus dá suas maiores batalhas para os seus maiores soldados. Aí um pastor meu respondeu embaixo: então ele deve ter me confundido com o Capitão Nascimento. Tá difícil. Meu filho mais novo perguntou: pai, o que é PL 122? Ligado, politizado, escuta as nossas conversas. O que é PL 122? Falei: é um projeto de lei que já caiu, estão tentando ressuscitar, que entre outras coisas prevê a prisão de pastores que não quiserem fazer casamento entre pessoas do mesmo sexo. Aí sabe o que ele me respondeu? Pai, 9 anos, pai, se eu fosse você, sabe o que eu respondia? Pode me prender, porque eu prefiro ser preso, mas não desagradar o meu Deus. 9 anos. Eu falei: eu tenho um João Batistinha em casa aqui, Senhor, obrigado. Davi passou por todas essas fases sendo vitorioso, porque Deus era com ele, mas essa não foi a sua única unção. Há um momento em sua história que ele recebe uma segunda unção. Segundo Samuel 2, 3 e 4 diz: fez também Davi subir os homens que estavam com ele, cada um com a sua família, e habitaram nas cidades de Hebrom. Então vieram os homens de Judá e ungiram ali a Davi rei sobre a casa de Judá. 13 anos depois ele ter recebido a primeira unção, a unção profética, agora Davi está recebendo essa unção real. E por que essa unção é uma unção real? Porque naquele exato momento Davi estava sendo marcado para o governo. E quando você caminha com Deus, enfrenta as dificuldades, recebe essa unção que te leva a romper, a construir algo, a sonhar com algo, você chega num exato momento que essa unção, ela não é suficiente para o todo. Você precisa ser acrescentado, você precisa ser enriquecido por essa presença de Deus. Então Ele derrama sobre a sua vida essa unção real, e essa unção vai te ensinar a edificar, a liderar, a estruturar, a governar. Porque agora você já não é só um jovem cheio de ousadia que está enfrentando tudo e todos. Agora você tem um exército, agora você precisa se organizar. E essa unção de governo te vem para te ajudar a organizar, a liderar, a gerenciar, a administrar, a ter uma visão macro e não uma visão micro, a entender o todo e a executar essa visão. É hora que você precisa ser a pessoa certa, que encontra as pessoas certas para os lugares certos. Você já não é mais um soldado valente, agora você já é um general, você está governando, você está liderando, você está reinando. E essa unção vem para que você possa avançar, para que você possa estabelecer parâmetros. Como rei, quais eram as funções de Davi? Davi ali distribuiu funções, ele descobriu talentos, ele estabeleceu a ordem. E aí, sob essa unção, você descobre que você não vai mudar o mundo sozinho, que você precisa das pessoas, que as pessoas precisam de você, que para a tua visão acontecer, você precisa de pessoas que tenham uma visão, que a visão dela é parte da tua. Você descobre que vai precisar de apoio. E aí que você aplica a visão, você expõe a visão, você contagia outros a crer na visão que Deus te deu. Você atrai pessoas ao seu coração. E aí há um reconhecimento, algo mudou nele. Há uma unção de governo, há uma unção de liderança. As pessoas começam a se alegrar pelo simples fato de estar sob a sua liderança, porque eles começam a considerar cada 5, 10 minutos de conversa uma oportunidade de aprendizado. Isso não é coisa do homem, isso é Deus quem faz. Você não é só uma promessa. Esse tem futuro, não, eu já escrevi a minha história, eu sei quem eu sou hoje nas mãos de Deus. Ele te revestiu de autoridade, você trabalhou demais e os frutos estão aí, e pelos frutos você é conhecido. Aleluia! Essa capacitação que vem do alto para o seu ministério, ela pode ser gradativa, mas ela está te levando a lugares altos.
ela está te levando a lugares altos. A criança que você foi ontem não imaginaria os lugares altos que Deus está te levando agora. Davi nunca imaginou, enquanto pastoreava um pequeno rebanho, naquele trabalho simples, naquela atividade sem importância, ele nunca imaginou que ele estaria nos lugares onde Deus o colocou. Só que é exatamente nessa hora, que além de uma unção profética, que além de uma unção para o governo, além de uma unção real, Deus completa a chamada de Davi, e ele é ungido por uma terceira vez. Ele já possuía unção, ele já possuía autoridade, mas faltava uma unção sacerdotal, sem a qual o ministério dele nunca estaria completo. Por isso nós precisamos entender que Deus tem um projeto muito bem desenhado para cada um de nós, e que nada, absolutamente nada foge ao controle. Nem os governos, nem as ditaduras, nada nesse planeta foge ao controle de Deus. Ele tem tudo em suas mãos, e a especialidade do nosso Deus é mudar o coração do rei se isso for necessário. Na verdade, ele usa toda a autoridade na terra só para que os planos dele possam se cumprir. Então nada foge a esse domínio, nada foge a esse controle. Ele tem a sua vida nas mãos dele, e ele espera que você se abra hoje, para que essa unção possa ser derramada sobre a sua vida, para que você possa sair desse congresso totalmente vivificado pelo Espírito Santo, animado com a tua chamada, apaixonado pela tua cidade, apaixonado pela tua geração, com vontade de evangelizar de novo, com vontade de fazer projetos que você engavetou, que você arquivou pelo cansaço, pela fadiga. Segundo Samuel 5:3, assim pois, todos os anciãos de Israel vieram ao rei a Hebrom, e o rei Davi fez com eles aliança em Hebrom perante o Senhor, e ungiram Davi rei sobre Israel. Até então, Davi era rei sobre a casa de Judá. Aqui em Hebrom ele se torna rei sobre toda a casa de Israel. E aqui nesse episódio ele é ungido pela terceira vez. Ungiram Davi rei sobre Israel. Por que essa necessidade de 3 unções? Porque agora ele ia mudar de patamar, porque agora ele entraria num novo nível de autoridade espiritual, porque agora ele viveria coisas novas, e toda vez que Deus vai fazer algo novo, ele derrama essa unção antecipadamente para te capacitar, para te ensinar, para te ajudar. 7 anos e 6 meses depois da segunda unção, Davi está sendo ungido pela terceira vez. E o que é essa unção sacerdotal? Quem olha para Davi nessa hora consegue crer que Davi aqui já tem tudo. Ele é um líder completo. Ele tem paz com seus inimigos, ele consegue alcançar os seus objetivos, ele ganha muitas guerras, ele construiu do nada, de homens endividados, um exército tremendo. Só que aos olhos de Deus faltava uma unção, faltava uma porção, faltava uma capacitação. E essa é a unção sacerdotal. Essa é a unção que levou Davi a exercer essa autoridade espiritual. Essa é uma unção que traz a plenitude. Essa é uma unção que completa. Essa é a unção que nos ajuda a entender o reino como um reino. Essa é a unção que nos transforma em líderes que veem o reino como tribos, e começa então a entender o reino como um reino. Isso que está acontecendo agora, isso é o reino. Enquanto você não recebe essa terceira porção e não alcança esse nível de maturidade, você não consegue entender o seu vizinho como reino, simplesmente porque ele pensa um pouco diferente de você. Davi aqui muda o seu coração, muda o seu entendimento. Eram 12 tribos, uma diferente da outra, cada uma chamada para um propósito distinto, e ele tem que liderar sobre as 12.
Essa unção nos leva a vencer as nossas próprias dificuldades, os nossos próprios preconceitos, porque nós temos muita facilidade de lidar, de amar, de fazer amizade com aqueles que pensam exatamente como nós pensamos. Você tem muita facilidade em construir pontos com ministérios parecidos com o teu, só que isso é uma homossexualidade espiritual. Você só consegue se relacionar com aqueles que são iguais a você. E o que Deus precisa fazer nessa nação, nessa hora, é exatamente levantar pessoas com essa unção, para que haja esse rompimento, e para que a igreja no Brasil seja uma, para que a igreja possa numa só voz e num só espírito, declarar que dessa nação o Senhor Jesus Cristo é Rei dos Reis. Vira para o seu vizinho e diz: deixa de ser gay, irmão. Você tem que se relacionar com quem é diferente de você. Eu tenho um tio que é tradicional até debaixo d'água. Para ele o Espírito Santo morreu com Jesus na cruz, Jesus ressuscitou, o Espírito Santo não. E eu amo. Ele plantou 16 igrejas batistas tradicionais em 3 anos. Eu sou apaixonado por ele. Eu tenho na igreja pastores que pensam diferente de mim, pregando a todo tempo. É o que está acontecendo agora. Essa unção sacerdotal, ela libera sobre nós uma habilidade. Ela nos leva a um nível em que as pessoas que te olham podem dizer: ele tem o caráter de Cristo. Ele alcançou uma varonilidade, é um negócio diferente. Ele mudou nesses últimos anos. É uma maturidade, é uma sabedoria. Essa unção sacerdotal é a unção que vem exatamente para te fazer sacerdote das tribos. Davi aqui, ele recebe uma habilidade para perdoar. Ele consegue esquecer os seus antigos desafetos, e ele consegue andar com essas pessoas. Por que a igreja hoje está tão fraccionada? Está tão dividida? Porque está faltando para nós essa mesma habilidade de olhar para as pessoas que nos feriram, que nos difamaram, que nos caluniaram, e conseguir perdoar como Ele nos perdoa. Eu tive há muito pouco tempo um episódio. Eu tinha um pastor na igreja que eu tinha como filho. Ele 7 anos serviu comigo na igreja. Comeu na minha casa quase todos os dias desses 7 anos. Foi campeão pan-americano de fisiculturismo. Era um monstro. Mas meu filho, amado, a vozinha dele antes de morrer falou: cuida dele para mim. Eu cuidava como filho. Num determinado momento ele resolveu que era melhor para ele abrir sua própria igreja. Fez isso escondido de mim. Casou escondido de mim, abriu uma igreja sem eu estar sabendo. E veio me avisar quando já estava tudo mais ou menos pronto. E ele se encheu de uma certeza de que me difamando ele ia conseguir encher a igreja dele. Levou umas 200 pessoas com ele. E o que dói não são as 200 pessoas, mas você, meu filho. Do de fora eu espero patada 24 horas por dia, mas você que comia comigo, falando tanta coisa feia, sujando tanto o ministério, o nome de alguém que só te ajudou. 3 anos passaram. A igreja de 200 foi para 100, 50, 30. Aí chegou um dia que ele chegou na igreja, a própria igreja virou e disse: a gente não quer mais você como pastor. A mulher largou o cara e ele foi parar um dia na igreja. Me mandou um e-mail antes, falou: eu quero te pedir perdão. Só que a carne é fraca, ela fica tão doída, são tantos machucados, que você tem vontade de falar: agora você se exploda. Você plantou, filho, vai colher.
E Deus falou: cuida. Falei: então você vai fazer isso publicamente. Peguei um congresso como esse, ele deu o testemunho do que ele fez, ele falou: eu fui um idiota e eu quero pedir perdão. Falei: então agora você recebe perdão, você volta a ser filho, vou cuidar de você como eu sempre cuidei. E está lá, sendo restaurado, sentadinho na cadeira, ouvindo pregação, mas está recomeçando. Mas como é difícil você perdoar e você conseguir amar alguém que te machucou, alguém que te esculhambou, alguém que te prejudicou. Só que essa unção faz isso, é uma unção sacerdotal, é uma unção de paternidade, é uma unção que te leva a ser misericordioso. O que levou Davi a escutar de Simei tantos impropérios, e o general querendo descer para matar Simei ali mesmo? Deixa ele, se Deus quer que ele faça isso comigo, deixa ele aqui, não toca nele não. O que levou Davi a aguentar Absalão? Com tanta rebeldia, aqui ele já estava sobre essa unção que o leva a ser diferente, o leva a ser pai, o leva a ser sacerdote. A diferença de você para os outros é que se você tem essa unção, você não desce no mesmo nível. Você está ali para curar, você está ali para sarar, você está ali para perdoar, você está ali pela restituição, você está ali pela paz, você está ali pela reconciliação. Aleluia! Maturidade, visão de eternidade. Visão de eternidade. Pode ser que uma palavra atravessada minha aqui leve esse candango para o inferno. Então passou, vem cá, volta para os caminhos, se acerta com Deus. Você tem que ser salvo. Isso aqui é só uma passagem rápida. Eu não posso deixar as minhas birras, a minha falta de entendimento, a minha falta de amor, como Ele me ama, permitiu uma situação em que pessoas que eu tenho chance de salvar não sejam salvas. É uma unção de resgate, é uma unção de unidade. Ele trouxe as 12 tribos para uma única nação, uma nação forte, uma nação unida. Sabe o que acontece quando essa unção sacerdotal vem? O que Davi faz quando ele chega em Jerusalém? Sua primeira atitude: ele manda trazer a arca que estava lá na casa de Obed-edom. E o que ele faz com a arca? Ele dá à arca uma prioridade que nenhum outro rei havia dado. O tabernáculo de Davi é o único tabernáculo que há de ser restaurado, porque fala de uma adoração sem véu, uma adoração 24 horas, uma adoração espontânea, uma adoração sem intermediários. Ele resgata a adoração. O que Davi está fazendo aqui? Ele está priorizando a presença de Deus. Então, quando você chega nesse nível de maturidade, você entende o que Jetro quis dizer para Moisés. Moisés, põe 70 para cuidar disso, e você vai buscar Deus, e você vai subir o monte, e você vai ter com Deus, porque se você perder a presença de Deus, você perdeu tudo. Diminui o ritmo. Você não é mais aquele profeta que tem que enfrentar Golias. Você não precisa ser tão louco assim. Agora seja mais sábio, gasta a tua energia com mais prudência, prioriza a presença de Deus. Davi agora começa a gastar tempo no tabernáculo. Davi agora começa a escrever salmos. Davi agora começa a buscar Deus. Enquanto ele buscava Deus, Deus abençoava o seu reino. Enquanto ele priorizava a presença de Deus, todas as guerras que ele batalhou, ele ganhou. Tudo que ele fez, ele prosperou. Jerusalém é fundamentado em paz, é o que representa essa fase da vida de Davi. Enquanto ele priorizou a presença, tudo aconteceu em seu governo, em sua chamada, em seu ministério. Por isso, amada igreja, nós precisamos entender que essa é a hora e que esse é o momento. Nós fomos vocacionados para vencer, nós somos vocacionados para transformar essa nação. Nós temos um objetivo, nós temos um alvo. Não importa o tamanho das batalhas que sejam diante de nós, essa é a hora de manifestar os céus na terra, essa é a hora de permitir que Cristo viva as nossas vidas, essa é a hora de nós nos transformarmos nessas pessoas que com a ajuda do Espírito Santo vão viver a sobrenaturalidade. Foi isso que transformou o mundo na igreja primitiva, e esse é o nosso momento que nós precisamos nos voltar ao modelo de igreja da Bíblia Sagrada.
Tem que chegar a hora que nós vamos orar e ver os enfermos sendo curados como eles viam. Nós precisamos desejar essas coisas, nós precisamos clamar por isso. O impacto que virá sobre essa nação, ele será sobrenatural. Então esse é o tempo de se levantar como servo de Deus, lavado e remido no sangue do Cordeiro, assumir a identidade espiritual, botar as mãos, as mangas arregaçadas e botar as mãos no trabalho que Deus te deu para fazer, seja ele em qualquer canto dessa nação. Ali Deus conta contigo, ali você é autoridade, ali você é embaixador do reino, ali você tem que avançar, porque o reino de Deus é conquistado à força, e os que se esforçam se apoderam dele. Então essa é a hora que o inferno vai retroceder, porque a igreja está avançando. A igreja foi chamada para avançar, e enquanto a igreja avança, o inferno tem que retroceder. É por isso que essa presença, essa unção é tão necessária para essa hora. Coisas iguais ou maiores, profundidade, revelação nas escrituras sagradas, entendimento que só tem aquele que gastou horas no monte na presença de Deus. Amados, o maior exemplo que nós temos dessa unção tríplice é o próprio Cristo Jesus. Porque Jesus foi rei, Jesus foi sacerdote, Jesus foi profeta. O tabernáculo fala dessas três unções. No átrio, Jesus, o profeta, abriu o caminho para a salvação. No lugar santo ele é rei, no lugar santíssimo ele é sumo sacerdote. E nós precisamos dessa unção, nós precisamos dessa visitação. A mesma unção que estava sobre Jesus está sobre você, a mesma unção que está sobre Jesus está sobre a igreja, o mesmo Espírito que repousava sobre Jesus repousa sobre a tua vida. Nós precisamos de uma revelação plena, nós precisamos de um entendimento completo, nós precisamos dessa força que nos traz a unção profética, dessa sabedoria que nos traz essa unção para o governo, desse amor, dessa misericórdia, dessa maturidade que nos traz a unção sacerdotal. Antes de encerrar, eu gostaria de fazer uma oração. Eu peço que você levante suas mãos aos céus. Eu não vou pedir para que as pessoas venham ao altar, porque o meu tempo está quase estourando. Mas eu quero orar por você. Eu quero orar por você, eu quero orar pela sua vida. Porque você está diante de alguém que há 15 anos atrás acreditou. E alguém que está vindo a glória de Deus e o poder de Deus se manifestando todos os dias. O que Deus procura nessa hora são sonhadores. Há jovens aqui que frequentam igrejas e o seu pastor não sabe nem direito o seu nome. E você acha que porque ele não te conhece, Deus não está te enxergando. Mas Deus nessa hora vai te marcar tão poderosamente. Da mesma forma que Ele me viu onde eu estava um dia quase morrendo, longe de Deus, longe da minha família. Ele vai te enxergar, Ele vai te tocar, e essa unção virá sobre a tua vida. Deus vai te dar uma visão, Deus vai te dar um sonho, e você não vai estar mais confuso, você não vai estar mais perdido. Você vai saber que Deus tem para ti um destino, Deus tem para ti um futuro. Deus está te forjando, Deus está te formando. Há pastores que estão aqui nesta tarde, que estão se sentindo esgotados. Foi tanta batalha, foi tanta guerra, foi tanto levante, que cansou. Você nunca vai ter coragem de contar isso nem para tua esposa, mas Deus conhece a tua condição espiritual, e Ele te trouxe a esse congresso para te renovar, para te dar um novo coração, para te dar uma nova visão. Não faz sentido você, depois de tantos anos, estar agora escondido nessa caverna. Não faz sentido você, depois de tanto tempo, estar agora nessa cova, pensando em desistir, pensando em abrir mão de tudo. Ele te trouxe para te renovar. Não importa quantas feridas você carrega, todas elas vão glorificar o nome do Senhor, porque Ele vai transformar todas essas maldições em bênçãos. Ele está renovando o seu espírito, Ele está renovando a sua mente, Ele está renovando a sua atitude.
Mas eu fracassei. Me diz quem na palavra de Deus, quem na história na Bíblia Sagrada não teve momentos de dificuldades. Me diga quem não falhou, me diga quem não fracassou. Todos eles erraram. Abraão errou, Davi errou, todos eles falharam. Elias pediu para morrer, mas todos eles foram usados poderosamente por Deus. E Deus não investiu tanto na tua vida para desistir de você agora. Oh Espírito Santo de Deus, eu te peço nessa hora, derrama sobre nós dessa unção. Há pessoas aqui que precisam dessa unção profética. Há muita paixão, há muita vontade, há muita força interior, mas não há visão, não há entendimento. Como fizeste com Davi, faz agora com esses, Pai. Faz agora com esses jovens, faz agora com essa geração. Chacoalha a nossa nação, Pai. Oh Espírito Santo, marca essas vidas com poder e autoridade. Que eles saiam desse congresso totalmente embriagados do teu Espírito Santo, totalmente tomados por essa unção profética. Dá esses rolos. Deus está me dando uma visão de rolos descendo, rolos com desenhos, rolos com planos, rolos com projetos. Recebe essa visão. Há homens de Deus que agora estão numa fase que não sabe o que fazer. Cresceu tanto, é tudo tão novo, eu não sei nem por onde começar, eu não estou preparado para isso. Deus te trouxe a esse congresso para te forjar, para te preparar, para te ensinar. Você vai ser excelente naquilo que você foi chamado a fazer. Você vai ser uma referência, você vai ser um exemplo. E há pessoas que aqui estão, o seu ministério é frutífero. Você sabe o que é honra, você sabe o que é honra dos homens, você sabe o que é honra de Deus, mas te falta uma porção. Davi precisou dessas 3 unções e Deus te trouxe para te ungir nessa tarde, para te ungir nesse congresso. Ele vai te levar a um novo patamar, a uma nova autoridade. É por isso que você viveu tanta batalha, é por isso que você foi tão perseguido, é por isso que Deus te deixou ser provado tanto, porque Ele não levanta qualquer um a essa terceira unção. Agora você vai ser visto como aquele que se deixou tocar por Deus, e em função disso você é uma referência. Eu dou glória a Deus, porque aqui nós temos muitos homens de Deus, muitos líderes que se deixaram tocar por Deus, e hoje a minha geração tem para onde olhar. Oh Espírito Santo, que essa unção se multiplique, e que nesses dias nós sejamos poderosamente visitados por Ti. Visita corpo, mente, espírito, visita-nos, ó Deus, pois sem Ti nós nada somos, nós nada podemos fazer. Recebe a nossa gratidão, recebe o nosso culto, recebe a nossa adoração. Aplauda ao Senhor, pois Ele é santo, Ele é Deus e não há outro. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus!